Saudações, saudações, meus caros, saudações, meus queridos, saudações, meus compatriotas. Mais uma vez estamos aqui, já estamos na aula 7, do nosso curso de AutoCAD básico. E hoje nós vamos dar continuidade aos comandos de edição, comandos de criação e também comandos de auxílio. Nos comandos, por exemplo, de auxílio, nós já demos alguns cheirinhos, já falamos de alguns, como o caso do OSNAP, como o caso da função orto, são esses exemplos dos comandos de auxílio, os comandos que nos ajudam ou que nos auxiliam no desenho. Mas hoje nós vamos falar exatamente dos comandos de edição, né? Deixa eu abrir aqui o AutoCAD, vamos falar dos comandos de edição. Estamos a falar do chanfer, estamos a falar deixa eu ver aqui os nomes para não esquecer, estamos a falar do chanfer, do fillet, estamos a falar do explode, já falamos, estamos a falar do offset, estamos a falar do rectangular array, estamos a falar também do extends, este aqui. E basicamente é isso, são esses que faltam. Bom, é importante deixar claro, destacar, lembrar sempre que o nosso curso é oferecido pela Aurora. A Aurora Serviços Elétricos, uma empresa que presta diversos serviços, que se dedica à prestação de diversos serviços, como projetos de instalações elétricas residenciais, projetos de instalação de sistemas fotovoltaicos, reparação de eletrodomésticos, automação residencial, manutenção de eletrodomésticos, já falei, instalação de sistemas de irrigação automáticos e mais serviços. A Aurora Serviços, conforme eu tenho dito, é a empresa do momento, é a empresa do presente, é a empresa do futuro, é a empresa que pauta na modernidade, que pauta na satisfação ao cliente, que pauta na aprendizagem, na inovação, na modernidade, conforme eu já tinha dito, na modernidade. É importante dizer, está claro, não tem como não dizer que a empresa, que a Aurora é a cena. A Aurora é a cena. Pois bem, dando seguimento, nós vamos começar com o comando extends. Tenho aqui alguns modelos que nós vamos usar para ilustrar o que cada função faz, como é que isso se faz. Vamos começar com o extends. Para termos acesso à função extend, nós vamos aonde aparece, porque a função extend está no mesmo local onde temos a função trim. O trim é para cortar, o extends é para estender. Então nós vamos clicar no extends. Ao clicarmos no extends, o extends serve para estender. Por exemplo, eu tenho estas linhas e eu quero estendê-las até este limite. O que é que a gente faz? Nós, quando clicamos em extends, temos que primeiro select objects ou selecionar o objeto limite, que nesse caso é este. Em seguida, eu clico Enter. Em seguida, eu devo selecionar os objetos que eu pretendo estender, que nesse caso é este. Este. É possível selecionar todos eles. Bom, o AutoCAD me enganou agora, porque eu pretendia selecionar. Tá aqui. Se eu tentar fazer o zoom. E ele estendeu todos eles. Em seguida, eu clico Enter. Deixa eu selecionar do outro lado, para quem não tenha visto. Vou clicar em Extends, indico qual é a barreira, Enter, e em seguida eu seleciono os que eu pretendo selecionar. E com isso, eu fiz eu estendi as minhas linhas. Aqui está.
A outra função que nós vamos explorar agora é a função fillet. O fillet ele tem a função de criar um acabamento a um contorno, a uma peça, a um desenho. Que nesse caso eu tenho que indicar o primeiro objeto, os lados, né? Nesse caso este aqui. Em seguida eu tenho que especificar, ao identificar o primeiro objeto, eu em seguida tenho que especificar o raio. Então eu escrevo R. E tenho que dizer qual é o raio que eu pretendo. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Eu é que sei qual é o raio que eu pretendo. Posso colocar 2. Enter. Em seguida eu vou indicar o segundo. Indico o segundo. E ele já fez o fillet. Agora vamos fazer o chamfer. Vou mostrar o que é chamfer. No chamfer a diferença é que ele não cria esse acabamento. O acabamento é menos suave. Eu indico primeiro a distância. Antes de indicar as linhas, eu tenho que dizer qual é a distância que irá se fazer o corte. Quer dizer, neste lado, eu posso determinar que ele tem que cortar a 2 da extremidade, a 2 unidades da extremidade. Posso colocar aqui 2. E no outro lado, eu posso também voltar a colocar que ele tem que cortar em 2 unidades. Ou posso colocar, ao invés de 2, posso colocar 1 unidade. E coloco Enter. E agora falta indicar o lado, que é este, e o outro, que é este. Assim, já fiz o chamfer e o fillet. A outra função que eu quero mostrar é o offset. O offset nos permite copiar esta figura. Quer dizer, eu que posso criar um contorno interno ou externo. Como? Clico em offset, seleciono. Aliás, antes de selecionar, tenho que indicar a distância que eu quero que este contorno se repita. A distância, se for para dentro ou para fora, eu posso colocar 1 e clico Enter. Agora falta-me indicar a figura. É esta figura. Em seguida, eu só clico no mouse, em seguida eu indico qual é o lado, se dentro ou fora. Pode ser dentro ou fora. Ainda não terminou. Eu ainda posso selecionar na figura, clicar dentro. Ainda posso selecionar mesmo na figura que está por fora e clicar fora. Posso fazer isto. Posso ainda fazer isto. Posso ainda. Já não é possível para dentro por conta da distância, porque a distância de separação é de 1. Então, é mais ou menos isso que eu queria aqui falar. Deixa eu ver se tem outra. A outra opção, ou a outra função, é Rectangular Array, que distribui os objetos copiados dentro, quer dizer, é como se fosse, ele multiplica. Deixa eu tentar fazer, ele faz com retângulo, não sei se vai aceitar com este aqui. E ele faz. Ele multiplica as figuras, ou os retângulos. Para poderem perceber, para poderem ver melhor, deixa eu apagar isto. Deixa eu apagar isto aqui. Eu vou fazer aqui um outro retângulo, mais ou menos assim. E venho para o retângulo Array. E ele pede para selecionar o objeto. É este. Eu já selecionei o objeto e ele multiplicou. Ele pergunta select grip to edit array ou sei lá o que. E é possível eu multiplicar o número de colunas por meio dessa forma. Posso colocar aqui 8, mudar também as linhas. Se aumentar, posso mudar também o número de linhas. Posso colocar 6. E aqui está. Então, é a função, na verdade, multiplicadora. Ele multiplica o objeto. Pode não ser um retângulo, pode ser qualquer objeto, só para vocês poderem perceber. Deixa ela multiplicar este aqui. Clico aqui e aqui está.
ele multiplicou o objeto. Então, é isso. Bom, dando continuidade, vamos falar agora também das camadas, dos layers. Os layers são encontrados na quarta coluna, no quarto menu. O primeiro menu é o menu de desenho, ou draw. Temos o menu de modificação ou edição. Temos o menu de anotação. E temos por quarto o menu das camadas. Um desenho pode ser feito através de várias camadas. Eu posso, por questões organizacionais, organizar o meu desenho em camadas. Imaginemos uma situação que eu queira desenhar quero fazer um projeto de uma casa, por exemplo. Eu tenho lá a planta, tenho o esquema elétrico, tenho também o esquema hidráulico. E eu posso não querer que todos esses desenhos estejam na mesma, digamos, na mesma camada. Talvez por questões de precisão. Talvez em algum momento eu precise apenas da planta. Então, para tal, eu só tiro as outras camadas. Tiro o esquema hidráulico e retiro também o esquema elétrico. E fico somente com a planta. Em algum momento eu possa precisar somente do esquema elétrico juntamente com a planta. Também posso ter essa situação. Pode me facilitar ter essa representação. Talvez eu possa precisar num outro momento do esquema hidráulico e também da planta, ou mesmo simplesmente do esquema hidráulico. Também é possível ter isso por meio das camadas. Vou tentar aqui fazer um desenho básico, uma simulação de criação de camadas para poder perceber qual é a importância dessa função, desse comando. Para inserir camadas, a gente vai para onde vem Layer Properties. Clicamos aqui e vai abrir uma janela. Aqui. Em seguida, a gente vem para este ponto, onde vem New Layer. Clicamos aqui e vamos introduzir o nome da nossa camada. Escrevo aqui planta geral. É possível eu identificar aqui a cor. Posso deixar branco ou cinza. Não sei se estará bem visível. Não, mas prefiro branco. Também o tipo de linha. Vamos agora introduzir mais uma camada. Vou chamar de esquema elétrico. Ok? E por fim, vou adicionar esquema hidráulico. Ok. Para o esquema elétrico, posso mudar aqui a cor para azul. E para o esquema hidráulico, posso mudar para vermelho. Deixa eu pôr vermelho. Aqui está vermelho. Certo. E agora eu pretendo fazer o desenho para a planta geral. Existem duas formas. Eu posso clicar aqui na planta geral e vir para este ponto onde vem Set Current. Clico aqui. Ele vai definir esta camada, esse layer, como a camada principal, a camada em uso. E é possível verificar isso por meio deste ponto aqui. Temos aqui Layer Properties e ao lado temos qual é o layer, qual é a camada que está em uso. Nesse caso é planta geral. Então a gente vai fazer a nossa planta. Estamos aqui fazendo nosso desenho. Temos a fazer o uso do comando Rectangle. Faço isto. Em seguida posso fazer o offset, vou usar o offset. Identifico. Coloco 2, não sei se será 2. Espera lá. Deixa ela fazer de novo. Faço essa mudança por conta das dimensões desse retângulo. Eu não tenho dimensões exatas do retângulo que eu fiz, então eu posso colocar 2 milímetros para dentro
E essa diferença, ou não ser possível verificar, por conta das dimensões do retângulo, não ser possível verificar as linhas para dentro. Então, eu só vou clicar, pode ser até aqui, e vou indicar, ok, identifico, e indico que é aqui onde eu quero que a linha seja feita para dentro. Em seguida, venho aqui para o centro, faço é um exemplo offset, ok, até este ponto, não, ok, tá, então vamos lá, é um exemplo de uma coisa, de uma planta, um exemplo básico de uma planta, ou podemos colocar também sem nenhuma. O problema aqui são os níveis de precisão. Deixa eu tirar alguns aqui. Vou tirar o midpoint, porque eles não facilitam tanto assim para se fazer o desenho. E eu quero este ponto aqui, até aqui. Então, posso fazer uma planta mais ou menos assim. Então, vamos lá tentar fazer as portas. Ok, vamos imaginar que seja isto. Ok, imaginemos que isso seja uma planta. Precisa de tempo e inspiração também para fazer uma planta. Então, isto aqui é uma planta, planta geral. E eu agora quero aplicar, quero usar uma outra, quero usar agora uma outra camada. Venho para onde vem esquema elétrico. Então, já estou a usar o esquema elétrico, vou para colocar os pontos de luz, né? Vou por aqui os pontos de luz, vou por aqui também os pontos de luz, vou por aqui um ponto de luz, posso aqui por 2 pontos de luz, assim, e assim. Então, vou unir esses 2 pontos de luz, são 3 pontos, vou fazer usando arcos, vou tentar usar arcos, posso usar, qual? Deixa ela ver. Ok, pode ser este. Vou usar este ponto, assim. Vou tentar também, vou dar continuidade por meio deste ponto. Vou tentar. Deixa lá fazer isto. Então, vamos usar o trim. E vamos dizer que este aqui sai daqui para este ponto aqui. Vamos dizer que é um quadro daqui. Vamos unir este e este. É um quadro. Também vamos fazer o quê? Ok, é um exemplo básico. Vamos assumir que isto aqui seja um esquema elétrico já completo. E agora vamos para o esquema hidráulico. Vamos clicar aqui, esquema hidráulico. Bom, no esquema hidráulico, vamos imaginar, tenhamos aqui uma pia, né? Tenhamos aqui uma outra coisa, que não sei o que é. Vamos ter aqui uma união entre essas duas coisas aqui, né? Vamos colocar também alguma coisa aqui. Deixa eu fazer isto. Ok.
Então, vamos lá colocar uma união entre isto e isto. Bom, basicamente isto seja o esquema hidráulico. Então, teremos o quê? A planta geral em branco, temos o esquema elétrico em azul e temos o esquema hidráulico em vermelho. Então, temos aqui o nosso desenho feito, né? O nosso projeto feito. E imaginemos que eu queira somente ver, queira imprimir somente a parte da planta. É muito simples. A gente vem para onde vem, podemos ir para o Layer Properties e eu clico aqui, nesta luzinha aqui. Espera lá, espera lá. Vou clicar nesta luz, desculpa, vou clicar nesta luz, clico. Aliás, aqui é a planta geral. Primeiro eu vou selecionar nesta planta geral, vou selecionar que essa é a planta, é o esquema em uso. Em seguida vou apagar as outras, que é por meio da luz. Faço isto e faço isto. Se forem a prestar atenção, aqui só ficamos apenas com a planta geral. Quero a planta geral e o esquema elétrico. Venho para aqui, esquema elétrico é este aqui. Venho e acendo. Percebam que eu fiquei com a planta e o esquema geral. Ah, não, eu não quero o esquema, não quero a planta e o esquema elétrico. Apago e acendo a parte do esquema hidráulico. Aqui está. Venho de novo. Eu não quero, eu só quero apenas o esquema hidráulico. Por exemplo, não quero o esquema elétrico, nem tampouco o esquema, a planta geral. Para isso, percebam que a seta aqui, o certo, está na planta geral. Indica que a camada em uso é a camada da planta geral. Temos que mudar a camada em uso para a hidráulica, porque é a hidráulica que nós queremos manter. E vamos permitir o seu uso. Ou seja, vamos definir que essa camada do esquema hidráulico seja a camada em uso. E em seguida vamos apagar a parte da planta geral. Então, nós não apagamos completamente, nós ocultamos. Na verdade, nós ocultamos a informação que corresponde à placa ou à camada em uso. Então, essa é uma das aplicações, é uma das aplicações, diria, uma das funcionalidades desta função, desse comando layer. Então, pode-se ver que por meio dele, pode-se ver que essa função ela é muito útil. Tem muitas outras coisas que podem se ver aqui, que podem ser feitas. Inclusive, eu posso trancar. Quer dizer, eu não ser possível mais modificar esta, como posso chamar isso? Esta camada. Tudo que foi desenhado nesta camada, não ser mais possível modificar. Não ser possível apagar, não ser possível fazer mais nada. Então, eu posso fazer o meu desenho e trancar tudo aquilo que está na planta geral. Por exemplo, agora eu tranquei. Não é possível editar, não é possível adicionar nada a essa planta. Está trancado. Mas as outras eu posso já trabalhar. Se eu quiser apagar, posso apagar. Posso apagar. Então, para tal, é só abrir aqui no Layer, vou para a planta geral e destranco. Aí já é possível eu fazer uma edição ao conteúdo que faz parte desta camada.